Eita, vai-se embora já, hein? Como eu que queria, né? Mas Boa tarde, boa tarde. já volto. Bem com vocês. Eu já entendi, Walter, que tu vai fugir da aula. Deixa eu pegar aqui os números de vocês, enquanto o Walter volta. E aí, pessoal, como vocês estão? Oi, Dete, Rogério Filho, Walter, Riquelme, Alan. Oi, Isabel Castelo Branco, tudo bem contigo? Bia, tudo bem? Paulo tá mal, o que foi que houve? Tá ruim? Vixe, Raíssa péssima. Olha como vocês são dramáticos. Lara, tudo bem, Larinha? Geislânia. Oi, Yanara. Acho que eu anotei todos. Eu acho. Página 260. Não. Acho, mas está faltando ainda o João Mariano. Oi, Isabela. Tudo bem contigo, Isabela? Tudo bem, né? Graças a Deus. Página 260, por gentileza. Página 260. Ok. Então vamos lá, dando continuidade. Isso, vamos hoje falar um pouco sobre os vertebrados. Nós já havíamos falado sobre os invertebrados e hoje nós vamos falar a respeito dos vertebrados. Dá início. Desculpa, gente. É porque a quintura tá grande, né? Aí fico com esses probleminhas alérgicos. Então vamos lá. Na página 260 nós vamos dar início aí falando a respeito dos vertebrados. É, né? Pois é. Nós já havíamos falado a respeito dos 8 filos de invertebrados e agora a gente vai falar sobre os vertebrados, tá? No caso aí, nós vamos falar a respeito dos cordados. Oi, Wigner. Bem-vindo. Bem, eu não sei qual a comunicação é de vocês do fica feliz, fica triste. Não sei qual foi o problema aí, mas, porém, me disponham a ouvir depois, em outro momento. Tá? Ah, tudo bem, Wigner. Página 260. Continuando. Então, nós vamos falar hoje a respeito dos cordados, algumas características gerais. No caso aí, o filo dos cordados está dividido de acordo com o que a gente já conhece. Os peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Tá? Então, só um minutinho que eu liguei aqui algo, tá dando interferência. Foi uma interferência que eu tava ligando.
o celular ligado, desculpa. Tá? Então, vamos lá. Analisando aí algumas características gerais pertencentes aos cordados, características que são comuns aos cordados. Né? Eles apresentam o sistema digestório completo. No caso aí, a gente já sabe que os animais que apresentam o sistema digestório completo são aqueles que tanto apresentam boca, como o ânus, né? Fazem a digestão completa. Apresentam também sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue acaba circulando por vasos sanguíneos. Nosso caso, lógico. Simetria bilateral, nós já havíamos falado a respeito disso. Então, os cordados, como característica comum, possuem simetria bilateral, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado. Outra coisinha também que é comum aí no caso dos cordados, nós vamos ver que algumas características são novas, mas que é comum aos subfilos dos cordados, tá? Em alguma fase da vida. Então, nós temos aí, daqui a pouco, quando a gente for fazer a leitura, a gente vai localizar esses pontos dos quais eu estou falando, tá certo? Então, nós vamos ver aí que existe uma das características da fase aí dos cordados é o notocorda, que é uma estrutura de sustentação, tá? E essa estrutura de sustentação, ela é uma estrutura de sustentação para o embrião, certo? Em algumas espécies, essa estrutura de sustentação, chamada de notocorda, ela pode dar origem aí à coluna vertebral, tá? Uma segunda característica comum aí dos cordados é uma cauda pós-anal, certo? Que é uma cauda, digamos assim, além do ânus. Eu não entendi. Eu não entendi, Riquelme. Não entendi. Não entendi mesmo. Se foi piada, não foi de bom gosto. Não entendi. Mas tudo bem. Outra característica aí que também é apresentada nos cordados, nós vamos ver aí nessa introdução, é que os cordados eles acabam apresentando também um tubo nervoso dorsal, onde fica localizado aí o sistema nervoso, e, lógico, como é um tubo nervoso dorsal, fica localizado na região dorsal, tá? E o quarto ponto referente a essas características. Eu não sei, se você não se expressou direito, não tem como eu entender o que é que você queria dizer, desculpa. E outra característica aí também dos cordados, que pode aparecer em uma das fases deles, é a presença de fendas na faringe, tá? Algumas fendas na faringe, conhecido também como brânquias, né? Então, são quatro características que a gente pode colocar assim como características novas pertencentes aos cordados, certo? Então, começando aí na página 260, eu acho que a Maria havia pedido para ler. Foi. Oi, tia, boa tarde. Oi, Maria. Tu e tuas bonequinhas. Tia, que eu já tava enjoada da minha foto, eu fui botar foto de personagem. Capítulo 20. Bem típico. Bem típico. Capítulo 20. Vertebrados. Peixes, anfíbios e répteis. Finalizando o nosso estudo sobre os invertebrados, é chegada a hora de conhecermos melhor os animais vertebrados. Antes, contudo, vamos relembrar um pouco do que vimos até aqui. Sabemos que o reino Animalia é subdividido em 9 principais filos, sendo que estudamos 8 deles nos capítulos anteriores. A partir daqui, estudaremos os animais pertencentes ao filo dos cordados. Quem são os cordados? O filo dos cordados
É composto de espécies que, em alguma fase da vida, apresentam algumas características. Notocorda, uma estrutura de sustentação relativamente flexível que, em algumas espécies, dará origem à coluna vertebral. A coluna vertebral. Um tubo nervoso situado na região dorsal. Fendas na faringe e uma cauda. Esse filo é subdividido em três subfilos: urocordados, cefalocordados e vertebrados. Os urocordados e cefalocordados são conhecidos como protocordados. Eles não possuem crânio, ossos nem cartilagens. Isso significa que nem todo cordado é vertebrado, mas todo vertebrado é cordado. Nos vertebrados, a notocorda, ainda na fase embrionária, transforma-se na coluna vertebral. Agora que fomos apresentados ao filo dos cordados, vamos estudar com mais detalhes esse subfilo dos vertebrados ao qual pertencemos. No caso, essa introdução apresentou as 4 características, digamos assim, principais do grupo dos cordados, né? A notocorda, como eu já tinha falado para vocês, que é uma estrutura de sustentação, e em algumas espécies vai dar origem aí à coluna vertebral. A cauda, que é chamada de cauda pós-anal, ou seja, além do ânus. Então, nós como vertebrados, nós, quando estamos sendo formados na barriga da mãe, apresentamos essa cauda, mas no desenvolvimento ela acaba desaparecendo, enquanto que em outros animais, como por exemplo o gato, o cachorro, essa cauda ela aparece, né? Então, outra característica que foi mencionada aí na leitura e que eu já tinha falado para vocês, a questão do tubo nervoso, né? Que é um tubo nervoso dorsal, ou seja, o sistema nervoso ele acaba sendo localizado aí na região dorsal. Paulo Vitor, se você ia ter cauda, meu bem, eu não sei, mas às vezes você faz uns comentários que faz a gente ficar assim, com ponto de interrogação, sabe? Tipo, não sei o que dizer com algumas coisas que tu fala. Pois é, eu sei que foi brincadeira, mas se a tia quisesse brincar, a tia não estava aqui. Tipo assim. Só tá faltando tu perguntar se eu tô assistindo desenho animado. Então, continuando. E o quarto o ponto aí, no caso, são as fendas, como eu já tinha falado para vocês, né? As fendas na faringe, que nós chamamos de brânquias. Né? Os cordados, é uma característica dos cordados. Ok? Com relação aos subfilos, né? Temos aí urocordados, que tem o urocordados e os cefalocordados. Esses daí são conhecidos como protocordados, ou seja, eles vieram, digamos assim, vieram a existir antes dos peixes, né, bem antes dos peixes, nem possuíam crânio e também não possuem cartilagem. São animais que não possuem cartilagem e nem crânio, né? Urocordados e os cefalocordados. Não possuem nem o crânio e nem a cartilagem. E no caso aí, isso antes do surgimento dos peixes. Aí quando a gente chega no grupo dos vertebrados, aí nós já temos animais dotados de coluna vertebral, de crânio, um cérebro já desenvolvido, e também já apresenta aí um coração, digamos assim, ventral, né? Então já são algumas características dos vertebrados, diferentemente dos 2 primeiros subfilos mencionados, né, que nem apresentava o crânio, nem apresenta a cartilagem. E nós chamamos também o urocordados e os cefalocordados, podemos botar esses 2 subfilos, podemos chamar de protocordados, tá? Vieram antes dos vertebrados. E os vertebrados, eles já apresentam uma estrutura diferente. Como eu mencionei, crânio, coluna vertebral, o coração e um cérebro, certo? Já diferente dos outros. Aí nós temos aí, voltando a falar dos protocordados, nós temos os urocordados, que são animais que possuem uma espécie de túnica, e essa túnica ela envolve todo o corpo,
tá? Em alguns momentos vocês vão ouvir que os protocordados, urocordados, no caso aí, eles são tunicados. Por quê? Porque eles possuem uma túnica que envolve todo o corpo. Também características dos orocordados. Eles, no caso, todos são marinhos, né? São animais marinhos. Possuem a notocorda apenas na região caudal, certo? No caso aí, caudal da lava. No caso dos orocordados. Eles não possuem coluna vertebral e nem crânio, como já foi mencionado, certo? Isso são algumas características dos orocordados. Já os cefalocordados, como já tinha sido mencionado, não possui crânio e não possui cartilagem. Nós já tínhamos mencionado a respeito disso, mas tem outras características relacionadas aos cefalocordados. Eles já possuem a notocorda da cabeça até a cauda, certo? São pequenos, eles podem chegar até 5 centímetros, mas eles são pequenos. São animais marinhos. E, como já foi mencionado, eles surgiram aí antes dos peixes, certo? Os peixes aí seria a primeira classe de vertebrados. Os primeiros vertebrados a surgirem são os peixes. Outra coisa também relacionada aí aos cefalocordados é que eles não possuem coração, certo? Eles não têm coração, porém eles possuem vasos sanguíneos que fazem a circulação do sangue dentro desse animal, mas eles não possuem coração, ok? Dando continuidade, nós vamos ver aí. Quem são os vertebrados? Alguém, por gentileza? Pode. Oi, tia. Oi, Bia. Tudo bem com você? Eu tô bem, a tia. Calor, né? Só isso. É, Meio quente, né? só meio, tia. Tá meio Só um quente. pouquinho, só um pouquinho. Ave Maria. Mas é assim mesmo. Depois piora. Vai, Bia. Quem são os vertebrados? Os vertebrados constituem o principal grupo, incluindo no filo dos cordados. O subfilo dos vertebrados possui características significativas, como a presença de uma coluna vertebral protegendo a tão delicada medula espinal. Os vertebrados são dotados de um esqueleto interno, que é ligado a uma série de músculos, dando sustentação ao corpo e permitindo os movimentos. O esqueleto interno dos vertebrados é dividido em dois tipos. Esqueleto axial, do grego axis, que significa eixo, corresponde a um conjunto de estruturas que formam um eixo principal de sustentação do corpo. Esqueleto apendicular, formado por estruturas esqueléticas responsável. Foi o vento no ventilador. Vai começar. Responsáveis pela sustentação de membros, asas e nadadeiras. O esqueleto axial é formado por vértebras, pequenos ossos que se empilham para formar a coluna vertebral. Caixa craniana localizada na cabeça tem como função proteger os órgãos internos que compõem o sistema nervoso central. Até aqui alguma coisa que vocês queiram comentar? Nada? Não? Ok. Então vamos passar adiante. Página 262. Vai, Yanara. Oi, tia. Oi, Yanara, tudo bem? Tudo. É nos peixes, né? Agora, Walter. Oi. Veio só para colocar o número e sair de novo, foi? Nada a ver. Uhum. Tia, Ele ainda tá com o meu livro, viu? eu ia deixar, mano. Até assim vocês ficam discutindo, é engraçado, ó. Como é que pode?
Me Nos livre. peixes, né? Não, bebê, lá em cima. Os vertebrados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Em termos evolutivos, acredita-se que os peixes tenham sido os primeiros vertebrados a surgirem no planeta. Depois, algumas espécies de peixes evoluíram para anfíbios, que correspondem a um elo entre seres que são adaptados ao ambiente aquático e ao terrestre. Provavelmente, a partir dos anfíbios, surgiram os répteis, primeiros seres vivos, menina, primeiros Primeiro. seres vivos totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Às vezes a língua trava. Não, porque tu tá fazendo igual um aluno do 6º ano, blá, 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 uma coisa rápida. Pois não é, Raquel, eu também acho lindo. E olha que hoje eu comecei com uma frasezinha bonitinha, não foi? Achei legal. Aí tá aí a Yanara brigando mais o Walter. Por causa do livro. Sim, então vamos lá. Recapitulando, em termos evolutivos, no caso aí, os primeiros seres a surgir seriam os peixes. Depois dos peixes, os anfíbios, os répteis e, por conseguinte, os demais seres. Que é isso aqui? É amor de irmão, tá certo. Mas devolve o livro do Walter, porque o Walter, desde, acho de segunda-feira, que reclama que está sem esse livro. Aí não, desde ontem. Ontem, por exemplo, ele fez participou da correção sem um livro para corrigir. Tipo isso, tia. Pois é, lembrando que tem que enviar as atividades. Acho que vocês estão lembrando disso aí. Ou melhor, Tu tinha dito que ainda faltava coisa pra fazer? Ou coisa triste. eu acho que o Roberto deve ter explicado a vocês, né? A questão dos livros para poder entregar. Respondidos. Com as atividades respondidas. Aí a gente tá estudando sobre os peixes. É os equinos? Ou equino não, é. O A quê? classe. A gente tá Como é? estudando sobre. A gente tá estudando sobre os peixes. Qual é o filo dos peixes? Acordadas. Acordado? É. Nós chegamos aí no capítulo relacionado. Não, não. Paulo, tu estás com o livro aberto? Nem parece. É sempre tão perdido. Sim, com relação, só Maria, porque tu botou aí quando foi que ele explicou. Enfim, vocês terão que realizar todas as atividades de livro, caderno, e vai ter uma semana na qual vocês vão apresentar essas atividades na escola. O Roberto vai dizer o dia e vocês vão mostrar essas atividades que foram realizadas. Visto que tem muitos alunos que não estão enviando as atividades. Também, né? Então, esses que não estão enviando atividade fica um pouco difícil, mesmo porque os professores, eles vão anotando as atividades que são enviadas, as atividades que são entregues, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. Agora a gente vai falar a respeito dos peixes, né? Como eu já tinha mencionado antes, que o Walter falou alguma coisa do tipo, hoje nós estamos falando sobre o vertebrado, só que nós vamos falar só uma parte. No caso, aí nós vamos falar só sobre os peixes, por enquanto, tá? Peixes, anfíbios e répteis, que é o que está proposto no capítulo. Nós vamos dividi-lo em partes. Um voluntário. Walter. Ah, o Walter tá Oi. sem livro. Esqueci que tu tá sem livro. A Yanara ficou com os dois. Vai, Yanara, continua para tu devolver o livro do Walter.
Cuida, Yanara. Peixes Dobro. O que é sobro? Traduz, Yanara. sobrou. Só que de uma maneira diferente. Ah, tá. Legal. A Mimi. Como é esse nome, tia? Que nome, menina? O Peixes. nome do Codrinho. Como é isso? Desculpa, então meu livro tá Rodrigos? diferente. Meu livro tá diferente do teu. Na página Não. 262 eu tô vendo peixes. Ah, bom. É porque eu pensei que eu tava. O meu livro voou a página. Ah, A classe dos peixes compreende vertebrados aquáticos e, portanto, com diversas estruturas que os adaptam a seu habitat, como estudaremos adiante. Existem peixes de várias espécies, que podem ser encontrados tanto em água doce quanto em água salgada. O Brasil possui a maior variedade de peixes de água doce do mundo, bem como os maiores espécimes. É assim? É. O isso. pirarucu e o piraíba, ambos com aproximadamente 2,3 metros e cerca de 200 quilos quando adultos. Abaixo alguns exemplos de peixes. Continua. Você sabia? Pode ler. É porque eu tô olhando aqui, eu tô acompanhando, mas vai, continua, eu tô lendo. Ou melhor, tô lendo, não, Tá. tô acompanhando. Você sabia? Dos répteis surgiram as aves e os mamíferos. Confira ao lado a provável evolução dos vertebrados. Mulher, peraí, o Lucas gritando. Faz parte. Participação especial. Sim, onde é que eu tava? Aspectos Nesse. corporais. Sim. O sistema circulatório dos peixes é bastante simples. No coração, que só apresenta duas cavidades, passa apenas sangue rico em gás carbônico, CO2, que é transportado ao sistema respiratório, de onde recebe gás oxigênio e o transporta para todo o corpo. Após os tecidos utilizarem o O2, o sangue retorna ao coração rico em CO2. Quanto aos órgãos dos sentidos, os peixes possuem olfato desenvolvido, capturando substâncias que estimulam a função olfativa, além de uma linha lateral capaz de perceber as vibrações na água. Desse modo, conseguem nadar em cardumes sem esbarrar uns nos outros. Outro fato interessante é a existência de um órgão elétrico em algumas espécies. Para se defender, o No peixe caso, elétrico. ui, desculpa. Ui, Desculpa, pode pode terminar. Não, pode terminar. O peixe elétrico é capaz de produzir uma descarga na água e deixar o predador atordoado. O Brasil é um dos lugares onde podem ser encontradas algumas espécies de peixe elétrico, como poraquê. Os Por peixes aqui. podem ser divididos em duas ordens, dependendo do seu esqueleto. A tia vai falar agora ou continuo? Sim, não, eu ia só fazer um comentário. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão colocando, que eu estava acompanhando a leitura. É só kkkk. Minha nossa, o povo vai achar graça. E depois fica, não, tio, tô triste, tô triste. É só kkkk, que é isso aqui mesmo. Não entendi, mas tudo bem. Eu acho que a comunicação é só entre vocês. Eu não faço parte dessa parte aí. É, né? Sim, com relação aí à descarga elétrica, né? Um peixe que tem descarga elétrica. No caso aí, a raia, na opinião de vocês, quantos watts ela descarga? Ela descarrega, no caso, em um predador? Mais um pouquinho. Ixi, 200 eu acho que foi muito.
100 Ele também, tá eu acho que... perguntando pela idade da senhora? Se eu tô perguntando por idade, não, Não, se ele está perguntando a idade da senhora. não É porque entendi. no retrasado a senhora ficava, qual é a sua idade? É 300, Ah, 350. tá. Bom, tu ainda lembra disso? Eu Não, tenho memória fotográfica. não, a minha memória também é boa, mas ultimamente eu tô focando em coisas importantes. Eita, não. No caso aí de uma raia, ela descarrega em média 25 watts quando ela pega um predador. A descarga elétrica dela é de 25 watts, não de 200. Deixa eu ver o que é. 304, os números foram tão bons. Olha o outro, 99, 98. Perdeu tempo escrevendo tudo isso. Por que, Yanara, que você traumatizou o Riquelme? Não entendi, não. Mas tudo bem, tá? Ela, no caso aí, ela consegue produzir? Hum, sei não, viu? No caso aí, ela consegue produzir uma descarga elétrica de 25 watts, tá? Na sua vítima. A descarga elétrica dela é só de 25 watts, nada de 300, 200, 100, certo? Chega só a 25 watts. No caso aí, quando ela atinge um humano, né? Consegue atingir um humano, causar um choque em um humano, a pessoa ela pode até chegar a desmaiar. Mas tem poder de matar? Não acredito que não. Eu estou tentando acompanhar a conversa aqui, mas não tem nada de... Opa. O que é... Por gentileza, alguém lê aí o que o Pablo escreveu e me diz o que é que ele está perguntando, pode ser? Tia, quando solta uma enguia, quando pega um predador? Quando soltam um... Quando solta uma enguia, quando pega um predador. Nem Einstein consegue descrever isso. Vamos pesquisar, né, Einstein? Que é o poraquê, né? Vamos ver se a NASA consegue isso. Ai, ixi, os números apresentados são enormes. Pode chegar a uma tensão elétrica de 1.500 watts. É isso aí, nesse caso, viu? Nesse caso, Walter, mata. Quantos watts? Cerca de 1.500. Mata facinho, não é? Queima, né? Quem falar em choque uma vez, eu ia morrer por causa do choque. Mas foi um peixe elétrico também? Não, eu enfiei um cabo dentro da tomada e eu levei um choque. Sei não, viu? Tipo, na época eu era muito fraquinha. Tipo, agora, ainda eu sou, mas Ainda é, antes né? Mas ainda é. Só que eu acho que esse daí foi a primeira experiência e a última, né? ainda tomei várias, tia. Vale. Não, e não aprendeu? Macho, esse povo bota RS, parece cor de véi. Quem nunca colocou um preguinho na tomada? Eu. Porque eu sempre aprendi que prega na parede. Pois na minha casa sempre achava um canto assim um prego. Sei não. Deixa eu só conferir É aqui boa os números de quando vocês. Sétimo ano A, 12, 15, 11, 20, 1, 18, 3, 13, 19, 10, 9, 6. Faltou alguém do sétimo A? Sétimo B, 13, 10, 2, 14, 3, 4, 7, 5, 12. Faltou alguém da... Colocou 13? Foi o primeiro que eu falei.
Vixe, nem escutei. Ok? Ó, hoje não tem atividade porque vocês terão que estudar. Se eu não me engano, as avaliações serão na próxima semana já. Suponho que o Roberto já tenha Perfeitas as falado. provas, viu? Tá perfeita? Pois é, os 2 capítulos para a prova, tá? 18 e 19. O conteúdo vai estar disponível. Suponho que ele também já esteja disponibilizando esses conteúdos para vocês, visto que ele já havia pedido durante a semana. Tenham uma boa tarde, tchau, bom final de semana. E feliz Dia das Crianças para vocês. Sou nem criança. Ai, Nossa, que legal. tá Ganhei certo, um quilo. adolescente. Pois tá, tchau, um abraço. Eu esperando aqui o próximo professor vir. Já vou te. Falou.